Evangelho de João, capítulo 16, apenas um versículo, o último, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus eterno, majestoso, que privilégio temos de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, lhe prestando culto. Te imploramos, ó Deus, que fales conosco ainda mais. Nós já lemos a Tua palavra algumas vezes, já oramos, já participamos aqui de um sacramento, o nosso coração tem se alegrado, nossa alma tem sido alimentada, mas nós carecemos de maneira clara, de maneira simples, mas também de maneira profunda, que fales a cada um de nós. Ensina, corrige, exorta, porque este é o propósito da Tua palavra inspirada pelo Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Os irmãos devem saber que esse versículo que nós lemos, ele faz parte de um momento final do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. João, o apóstolo João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos, ele se dedica às últimas horas do ministério de Jesus Cristo. Lá no capítulo 13, no verso 1, entre outras coisas, o versículo diz assim: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que está acontecendo aqui são ensinamentos e palavras de despedidas. Nosso Senhor está há algumas horas, apenas algumas horas, de ser entregue nas mãos dos malfeitores. E esse trecho contém, esse trecho que eu estou falando, de 5 capítulos, contém algumas notícias tristes, algumas más notícias. É nesse momento aqui que Jesus diz para eles que estava deixando-os. É nesse contexto aqui que Jesus diz para eles que estava indo para um lugar que eles não poderiam ir agora. É nesse contexto aqui que ele começa a se angustiar, e o versículo que diz que Jesus estava angustiado, ele diz para os seus discípulos que um dentre eles seria o seu traidor. É que nesse contexto que ele diz para o principal, o mais proeminente dos discípulos, Pedro, uma espécie de líder deles, iria negá-lo antes que o galo cantasse. É nesse contexto que ele diz que se cumprirá o que outrora falara o profeta. O que o profeta falara no passado? De que o pastor seria preso e as ovelhas iam se dispersar. Jesus diz isso para eles aqui. São muitas más notícias. Pela manhã eu fiz esse comentário e vou repeti-lo agora. Eu não planejei falar do mesmo assunto que semana passada. Eu não planejei trazer uma série de mensagens sobre más notícias. Eu não planejei, sinceramente. Mas na terça-feira, dando aula no discipulado, eu mencionei esse versículo aqui no estudo. E naquela hora o Senhor falou tanto ao meu coração que eu ainda disse assim: eu acho que eu vou pregar nesse texto domingo. Eu vou ter que falar de novo sobre más notícias. Domingo passado, o tema do sermão foi más notícias, uma realidade no mundo caído.
pregando lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 até o 12, quando Paulo recebe notícias, más notícias, do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então, sem eu planejar, não foi de maneira proposital, nosso tema hoje também tem essa expressão, más notícias. Tema: das más notícias a melhor. Das más notícias que nós encontramos aqui nesse trecho, do capítulo 13, 14, 15, 16, das más notícias, essa é a melhor. Por que ela é melhor? Em primeiro lugar, porque essa má notícia, ela, de certa forma, autentica a palavra de Jesus. Eu coloquei porque confirma a palavra de Jesus. Nós vamos encontrar nesse contexto desses capítulos que eu disse, algumas expressões como aí no capítulo 16 mesmo, no versículo 4, Jesus dizendo assim: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Então, quando os seus discípulos, aqueles 11, e depois Matias, que substitui Judas, mais aquelas mulheres, mais aquelas 120 pessoas que estavam no início de Atos, mais aqueles quase 3.000 que se acrescentaram em Atos 2, mais os 5.000 que são acrescentados na continuação de Atos, mais aquela multidão dos que creram no decorrer de Atos, e aqueles todos discípulos de Cristo ao longo da história da igreja, até os nossos dias, e todos aqueles que vierem a crer em Jesus Cristo, quando passarem por situações difíceis e adversas nas suas vidas, terão a chance de terem confirmação de que a palavra do Senhor de fato se cumpre. A perspectiva dos discípulos de Jesus, ao serem instruídos previamente sobre as agruras que enfrentaremos, a perspectiva do nosso olhar é uma perspectiva no sentido da vantagem, do privilégio, do ganho e da virtude, porque quando nos deparamos com desertos, com ventos contrários, não é falta de repertório, irmãos. Eu não sei explicar muito claramente porque que o Senhor tem insistido com isso. Com certeza é para minha edificação, para eu não ficar à mercê de notícias, para ter paz, para ter contentamento, para eu não ficar à mercê de ter a minha alegria roubada quando me deparar com problemas na vida. Eu não tenho dúvida disso. Mas pode ser também que o Senhor vem insistindo com esse assunto aqui neste púlpito, neste microfone, porque além de mim, mais alguém precisa ser melhor orientado sobre isso. Irmão, pode desligar ali, porque eu acho que já deu uma esfriadinha, não deu não? Não gelou a orelha do senhor, irmão? Tá bom? Estou vendo gente ali quase querendo, encolhendo. Tá tudo bem a temperatura aí? Tá bom? Tá confortável? Eu precisava de saber disso, porque a gente pode ir até umas 11h30, 11h40, já que você está bem confortável. Então, eu não sei qual é o alcance, mas eu tenho certeza que algumas pessoas, além de mim, podem estar precisando ouvir sobre isso. As más notícias e os problemas são uma confirmação de que a palavra do Senhor de fato se cumpre. É por isso que nesse versículo 33 ele diz assim: estas coisas vos tenho dito. Ele repetiu a frase. Eu repito isso para vocês. No mundo vocês passarão por aflições. Senhor, eu preferia não saber disso. Eu preferia não saber que o caminho é estreito. Eu preferia não saber que
essa caminhada muitas vezes é tortuosa, que muitas vezes nós encontramos e encontraremos oposições, que nós encontraremos dificuldades. Não é tão melhor ouvir falar que tudo vai bem e que a vida com Cristo agora é mar de rosas, que basta eu andar de acordo, participar da campanha e que tudo vai bem, que é só estar com Cristo que nós não teremos mais problemas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O nosso Senhor não prometeu isso para nós. Ele não está preocupado com popularidade, Ele não está preocupado com atrair bodes para segui-lo. Ele quer atrair pessoas certas com a motivação certa. Quem está disposto a morrer por mim? Esses que eu quero que estejam comigo. Esses é que estão sendo chamados. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Certa vez o Senhor foi abordado por uma pessoa. Ele responde para aquele rapaz: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis onde acolhem os seus filhotes, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está disposto ainda? No Sermão do Monte ele chama a atenção dos seus seguidores a serem luz no meio das trevas. Alerta-os para a realidade das trevas que eles encontrarão. Por outro lado, se quando enfrentarmos ou recebermos más notícias, ou passarmos por aflições, nós podemos ser consolados, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Por outro lado, também as palavras de alento e promessas de consolo se cumprirão. Se você já passou por alguma situação difícil, já passou por essa expressão aqui que João diz, aflição, então significa que a palavra do Senhor se cumpriu na sua vida no que se refere à aflição. E se ela se cumpriu no que se refere à aflição, ela se cumprirá também no que se refere a alívio e a alento. Nesse mesmo trecho aqui de João 13 em diante, nós encontramos palavras abençoadas e abençoadoras do Senhor. É aqui nesse trecho que ele diz: eu não deixarei vocês órfãos. É aqui também que ele diz: não se turbe o vosso coração, apesar das aflições, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Sabe por quê? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Creiam nisso. Se você passou pelas aflições, você já testificou que a palavra de Deus de fato se cumpre, ela é autêntica. Então, creia que também a promessa de que Ele está preparando para nós morada se cumprirá, porque Ele disse isso aqui também nesse contexto, e tantas outras promessas. Por que das más notícias, essa aqui de João 16:33 é a melhor? Porque também fundamenta a fé em Jesus. Uma coisa é confirmar a palavra de Deus, ela é autêntica, ela se cumpre. Outra coisa que se soma a isso, além de aumentar minha confiança na palavra, firma e fundamenta a minha fé em Jesus. Estas coisas vos tenho dito. Que coisas? Estas coisas desagradáveis eu tenho dito para vocês, sabe por quê? Para que vocês tenham paz. Quem pode completar a frase? Assim, em pensamento eu não consigo ouvir. Se você falar é mais fácil. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Se não tivesse essa expressão em mim, que uns 2 ou 3 falaram, tem mais gente querendo falar agora, eu vou dar uma terceira chance, Então vamos lá, vocês já sabem a resposta agora. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim.
Eu estou falando dessas coisas ruins, não é para vocês terem paz apenas em saberem que vocês passarão por elas. Vocês não terão paz só porque eu estou anunciando que elas acontecerão na vida de vocês. É ao saber que vocês passarão por elas, então vocês já se previnem e atenuem as dores dessas aflições. Como? Não fundamentando a fé de vocês nas coisas ou nas pessoas, para que vocês tenham paz em mim. Vocês devem fundamentar a paz, a esperança, a segurança, o consolo, o conforto de vocês em mim. Meus irmãos, não é difícil nós entendermos isso, não é difícil compreender isso, não é difícil responder se perguntados: onde que nós devemos depositar nossa fé? Em Jesus ou no dinheiro? Qualquer criança que sabe falar, que já veio pelo menos numas duas, não é no dinheiro, é em Jesus. Se nós perguntarmos para outra, nós devemos fundamentar a nossa fé em Jesus ou na saúde? Jesus, em Jesus ou na juventude? Jesus, em Jesus ou nas amizades? Jesus, em Jesus ou no emprego? Jesus. Mas por que que nós nos abalamos tanto quando essas coisas faltam em nossa vida? Quando somos ameaçados com algum problema de saúde, quando a juventude se esvai, quando recebemos a ameaça de um rompimento de relacionamento, por que que nós choramos e sofremos quando perdemos dinheiro? Por que que temos dor quando somos ameaçados de desemprego? É porque nossa fé é fundamentada nessas coisas. E apesar de saber, meus irmãos, há uma distância muito grande em viver dessa forma, em viver dessa forma. Quantos de nós louvam o Senhor porque recebeu a notícia que está desenganado pelos médicos? Quantos se alegram de saber que o filho crente está morrendo, está deixando este mundo? Meus irmãos, vamos ser sinceros, nós sabemos responder de maneira correta, mas nós ficamos sem chão quando passamos uma pequenina necessidade. Como é fácil ter fé no Senhor quando não nos falta nada. Como é fácil ter fé no Senhor quando recebemos elogios, quando os ventos são favoráveis, quando as coisas colaboram. Como é fácil ver convergência no favor de Deus com portas abertas, com facilidades. E como é difícil ver a boa mão do Senhor no meio das perseguições, das ofensas, das agruras. Como é difícil ver a boa mão do Senhor quando os ventos são contrários, quando tudo dá errado, meus irmãos. Mas essa é a verdadeira fé, a fé em Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito. Podem me matar, podem roubar, confiscar todos os meus bens, podem me exilar, mas o meu bom tesouro ninguém há de roubar. A letra do hino que nós cantamos é baseado no texto da carta de Paulo aos Efésios, e o refrão é mais ou menos assim. Vou cantar, aumenta um pouco aqui. Desculpa, eu não vou cantar, né? Quando eu falo que eu vou cantar, sempre tem alguém rindo. Hoje eu cantei com o presbítero Someroli, mas assim, bem baixinho para a voz dele aparecer e a minha não aparecer, né? Mas esse hino eu vou cantar. Não vou. Quem acha que eu devo cantar, fica sentado. Então eu vou cantar. Teve gente que ameaçou levantar. Mas vocês vão me ajudar. Juntos a gente pode, não podemos? Puxa para nós, Uzila. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo, é poderoso. Preciso, meus irmãos, crer nisso com todas as minhas forças. Preciso me lembrar disso todos os dias. Eu estou falando isso. Eu preciso ter isso na ponta da minha língua quando enfrentar as afrontas desta vida, por amor de Cristo.
Eu preciso ler, meditar e talvez até pregar isso muitas outras vezes, para que de fato eu perceba que o chão não segura os meus pés, que nada nesta vida é capaz de sustentar a minha vida, que eu sou preso por um fio de prata, que é a graça do Senhor, e tão somente no Senhor, meus irmãos. Com o Senhor, qualquer deserto nesta vida, qualquer carência nesta vida, qualquer desonra nessa vida, sem o Senhor, meus irmãos, sem o Senhor, nenhuma vantagem nesta vida. Com o Senhor, meus irmãos, todas as portas fechadas, todos os ventos contrários, todas as tempestades da vida. Com o Senhor na embarcação. Já lembrei de outro hino, vou cantar agora. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não se te dá que morramos. Eu esqueci o resto. Não se te dá que morramos, momento nos vemos, já prestes a submergir. Agora, as ondas do ao meu mandar, sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos homens no meu andar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram todas as aflições, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, contra aquela vida, contra aquela família, contra aquela igreja, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Nós devemos avaliar nossa vida, aonde nós depositamos a nossa fé, o que nos faz perdidos e abalados, o que abala, o que rouba a nossa paz, o nosso sossego. Das más notícias a melhor, porque confirma a palavra de Jesus, porque fundamenta a fé em Jesus, e ainda, e finalmente, porque ensina a vitória em Jesus. Estas coisas eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Realinhem aonde vocês fundamentam a paz. No mundo, sim, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Devemos ter bom ânimo? Porque o governo agora é favorável, porque o próximo será favorável. Nada disso. Porque agora conseguimos aquela colocação, aquele emprego, aquela promoção. Tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. O que te dá ânimo? O que te anima? Eu já falei sobre isso uma vez aqui na igreja. Certamente muitos não estavam, eu acho que vale a pena repetir. Estamos caminhando realmente para o final. Nossa mente, ela procura um local de escape quando enfrentamos alguma aflição, por menor que seja. Para muitos o domingo, à tarde, à noite, já é um momento assim meio de tristeza, porque antecede a segunda-feira. E todas as vezes que você se lembra que a segunda-feira traz levantar muito cedo, ter que enfrentar transporte, ou trânsito, ou viagem, ou ter que enfrentar um dia penoso de trabalho, todas as vezes que você se lembra disso, que dá aquele friozinho na boca do estômago,
A sua mente então quer um local de refrigério. Aí ela se lembra, mas segunda-feira, no caso de amanhã é o quê? É feriado. Se fosse na sexta, o que acontece? Todas as vezes, durante a semana, quando você se deparar com alguma má notícia, uma sensação desagradável, alguma coisa que te desanima, a tua mente vai procurar alguma coisa que vai animá-la. E se o feriado for na sexta-feira, durante aquela semana, você pensa assim: mas sexta-feira é feriado. Aí você está no trabalho, por exemplo, você fala: hoje vai dar meia-noite, mas não dá 5 da tarde. Quem já ouviu essa expressão aí alguma vez? Parece que a hora não passa. Você trabalhou, fez e não deu 2 horas da tarde. Você vê, hoje vai dar meia-noite, mas não vai dar a hora de eu sair. Mas aí você pensa: mas sexta-feira é feriado. Te animou, porque é isso que te anima. Todas as vezes que nós passamos por situações adversas, a sua mente procura alguma coisa. Se não tiver o feriado, você pensa: mas mês que vem eu estou de férias, fim do ano eu vou me aposentar. Se você é jovem, você se anima até por coisas mais simples. Na segunda-feira que você está lá de manhã cedo, lá nem acordou direito, já indo para o trabalho, se você se lembrar que vai passar a noite aquele filme que você gosta, você já se animou um pouco. Você enfrenta o resto do dia: mas hoje eu vou passar aquele filme, já te animou um pouco. O que anima você? O que te anima diante das aflições? Eu preciso contar um exemplo que alguns irmãos vão ouvir pela segunda vez, mas a maioria, ou muitos outros, não ouviram ainda. Existem momentos que a nossa mente não consegue encontrar nada nesse mundo capaz de nos dar um instante de ânimo. Nesses momentos, nós somos acometidos de uma dor profunda. E eu testemunhei alguém que passou por esse tipo de dor. Passei muito próximo dessa pessoa, convivi com ela momentos dessa forma. E foi um dos momentos, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz no meu ministério. Comecei a viver por conta do Evangelho, como evangelista na igreja em 1997. Nós estamos em 2021, né? 2020, né? Então, vou parar de falar de data. Eu estou com foco outro agora. Tinha uma família que eu havia pastoreado eles numa igreja anterior que eu tinha plantado, e a gente tinha muita amizade, e eles estavam passando por um problema e me chamaram. O filhinho de um casal, Lucas, eu não sei se alguém está me assistindo lá, eles vez ou outra me assistem, filho do Altemar. Se está me assistindo agora, ou em algum momento, Altemar, sua dor foi minha dor naqueles dias. O filho adoeceu, estava internado no hospital da USP, e eu fui lá, uma família grande. A mãe do Lucas tem muitos irmãos e muitos sobrinhos, e nós nos reunimos lá e oramos no pátio do hospital, e alguns dias depois, Lucas faleceu. E nós fomos então para o funeral, lá no cemitério, no Imbu, na Regis Bittencourt. Você passa ali na Regis Bittencourt, tem um cemitério, eu não me lembro o nome. Estava lá aquele caixãozinho branco, pequenininho. Lucas devia ter uns 3, 4 aninhos por aí, pequenininho. O Mateus não tinha nem 1 ano ainda, quando eu estive lá com ele. Passei a noite com eles, e certa altura da madrugada, já pouco antes de amanhecer, pouquíssimas pessoas estavam lá no cemitério. Aquele pai chegou perto do caixãozinho, eu estava perto, e ele chegou pro seu filho e disse:
papai vai se despedir de você agora, porque daqui a pouco vai chegar muitas pessoas aqui. E o papai não vai poder ter privacidade para se despedir de você. Papai precisa dizer para você aqui que papai te ama muito. Que o papai nunca vai se esquecer de você. Para falar a verdade, o papai nem sabe como é que vai ser a vida do papai agora. Eu vou chegar em casa, não vou ver seus brinquedos mais espalhados. Papai não vai carregar você nos ombros. Não vou te levar na escola. Eu não aguentei, eu saí de perto, porque daí a pouco eu tinha que fazer uma cerimônia. Eu tinha que estar em condições de fazer uma cerimônia. Eu fico imaginando, meus irmãos, se alguém chegasse no ouvido desse pai e falasse assim: mas sexta-feira é feriado. Isso ia trazer algum ânimo para ele? Semana que vem você está de férias, você vai fazer aquela viagem, vai passar aquele filme hoje. Hoje eu fiz pudim para você, você vai se aposentar no fim do ano. Nada nesse mundo poderia dar ânimo àquele pai, cuja dor era intensa. Sabe por quê? Porque nada nesse mundo, a mente dele pode até procurar. As pessoas chegam tentando consolar, mas não tem nada que possa consolar. Jesus diz para nós aqui que há uma coisa que pode nos consolar: a morte não é o fim, não acabou por ali, a vida não acabou ali. Jesus Cristo venceu, e por isso nós venceremos também. No livro de Apocalipse, eu vou encerrar lendo esse texto. Não é um livro deprimente. Quando nós lemos Provérbios, nós vemos um Salomão, e a palavra-chave lá é sabedoria. Mas quando nós lemos Eclesiastes, nós encontramos um outro Salomão, um Salomão mais depressivo. É a fase na vida dele que ele está passando, e a palavra-chave lá é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Às vezes na mesma frase ele repete 3 vezes. Interessante que aqui João tem mais de 90 anos de idade. Ele está longe da sua terra, longe da sua parentela. Não há mais nenhum dos seus amigos discípulos de Jesus Cristo, dos apóstolos, vivos. Ele está exilado numa ilha de prisioneiros. É onde o Senhor permitiu que ele passasse os últimos anos da sua vida. Nada de conforto, gozando uma boa aposentadoria, num local onde as pessoas o respeitavam. Ele está exilado numa ilha de prisioneiros. Mas ele não está aqui em tristeza profunda, sabe por quê? Porque os olhos de João estão fitos naquilo que pode animá-lo. Se você observar no livro de Apocalipse, João está vendo coisas, ele está olhando para frente, ele está olhando para a eternidade. É por isso que ele está animado, escrevendo, produzindo, sendo bênção para a igreja, dando frutos para a glória do Senhor, porque ele está com os olhos fitos naquilo que pode dar a ele esperança. Ele consegue olhar além das circunstâncias. Ele olha, e aí falou, hein? Ele olha. Mineiro emenda tudo, poxa vida. Ele olha além da ilha de Pátimos. Ele contempla a eternidade. Capítulo 5. Das más notícias a melhor, porque ensina a vitória em Jesus. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Um livro escrito por dentro e por fora, com os nomes dos eleitos e salvos. Estavam trancados.
quem poderia abrir esses selos, destrancá-los? Nem mesmo olhar para ele. E eu, diz o verso 4, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os 4 anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aos 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.